Bem-vindos ao Backstage Imobiliário, porque no imobiliário nem tudo é show e os bastidores também contam. Hoje volto aqui com as minhas duas co-hosts, Joana Colton, broker da Remax Pro, Joana Fraguito, consultora e top producer da Remax Pro. Hoje vai ser o nosso último episódio, mas da temporada 1. Confirma-se, o que é que vocês acham, meninas? Tivemos aqui, este é o 8º episódio, tivemos aqui conteúdos interessantes e gostava que... Estão animadas para uma temporada 2? Muito, eu acho que também aprendemos muito, não é? Ainda ontem estávamos a ver algumas métricas muito interessantes para perceber quais dos episódios já lançados tiveram mais público. Ainda não lançamos a todos, não é? Sim. Então estou curiosa para ver esses números finais, muito curiosa. E sim, acho que com esse conhecimento temos uma possibilidade de fazer uma segunda temporada ainda mais forte. Entramos na moda dos podcasts imobiliários, Joana Colton. Pois isto é um mito agora a desmistificar. Acho que toda a gente agora de repente no ramo imobiliário tem um podcast. E eu senti-me um bocado, tipo, somos mais umas. Mas isso é como as redes imobiliárias, não somos mais umas. Somos de gestão independente. Olha, nós, quer dizer, eu acho que é a primeira vez que estamos assim a empreender este projeto de podcast. E, Joana, como é que te sentiste? Olha, eu gostei bastante. Eu creio que as pessoas que foram convidadas foram as pessoas certas, também porque tinham alguma relação muito próxima connosco, não é? Portanto, que conhecemos relativamente bem. Uhum. Os temas, eu creio que foram, para esta primeira fase, foram muito interessantes, porque varreram muitas das questões que são, no fundo, do dia-a-dia de quem trabalha na área do imobiliário. E creio que isto só tem pernas para andar, e eu acho que não vai ser só mais uma temporada, acho que vão ser mais. O retorno que nós estamos a ter em termos de opiniões, e que pelo menos eu estou a ter em termos de opiniões, tem sido bastante positivo. Existe aqui alguma diferenciação e eu acho que também é o objetivo nós conseguirmos chamar mais colegas e pessoas que pensem de uma forma diferente e que consigam dar algo bom para, no fundo, para o nosso objetivo, que eu acho que, e não sei se concordam, que é, no fundo, mudarmos um bocadinho as mentalidades e ajudarmos os outros a mudar mentalidades no que concerne como é que as pessoas nos veem a nós, que trabalhamos nas diferentes áreas do imobiliário, não é? Sim, foi aqui uma abordagem bastante, eu ia dizer crua, honesta, com humor, sem cortes, portanto, sem isto cortes, foi tudo, sem filtros, exatamente. foi tudo feito à E primeira. relembrar aqui um conceito que falas muito, Joana Colton, que é: ninguém nasce consultor imobiliário. E efetivamente nós tivemos aqui convidados da área jurídica, tivemos convidados da área comercial, das vendas e do desenvolvimento, tivemos aqui também a perspectiva de um marido de uma top producer, e efetivamente eu acho que demos aqui informações muito importantes para as pessoas ficarem a pensar que, se não estão bem com a sua vida, isto pode ser uma carreira interessante para eles. Eu não tenho a menor dúvida que isto é a melhor Sim, carreira nós não do temos mundo, dúvida, não é? sim. E eu acho que o que foi interessante é que nós conseguimos nesta temporada ter aqui perspectivas muito diferentes. Por isso é que eu gosto muito do nosso podcast. Quando ouço o nosso podcast, isso aí é interessante, realmente traz muito conhecimento, e acho que traz aquelas perspectivas menos vistas, e também eu aceito muito sugestões também, quais podem ser outros ângulos ainda, que nós, se calhar mais controversos, mais Sim, inovadores à atividade, porque é isso que me interessa, para irmos também naquelas direções que os outros ainda não tiveram coragem de ir, a falar daquelas coisas que ainda não se falou, se calhar em voz alta. É isso. Para quem tem alguma curiosidade sobre os temas que falaram,
Têm que ir à plataforma, andar para trás e ver os episódios. Eu lembro-me de 2 expressões muito engraçadas que neste momento estão-me a virar à memória. Uma delas é somos party animals e a outra é um consultor tem que fazer amor com o seu cliente. Há algum comentário sobre isto? Compaixão. Nós temos que, estamos aqui para criar a curiosidade, não é? Eu concordo. Concordo relativamente. Com as duas? Eu acredito que não é necessário ser um party animal para ser um consultor imobiliário, mas muitos party animals são bons consultores imobiliários, isso é realmente uma tendência. E quem não é party animal quase naturalmente se torna num. E até porque cada festa também tem o seu backstage, tem várias. Sim, Mas vamos, tem tudo a ver com o backstage. isto tem não tudo a há- ver com o backstage, obviamente. Nem tudo é sim. show. Não, nem tudo é show. Exatamente. Exatamente. Não Nem é? tudo é Porrada literal ou literária. Exato, Também porrada foi literal ou literária, foi muito bom. Por acaso podíamos fazer um podcast sobre quem é que já esteve perante uma situação de porrada literal. Olha, eu tive quase numa situação quando era consultora. Queres Só uma contar? vez? De porrada quase literal, 2 vá. Um casal em conflito, divórcio, era um sábado à tarde. Portanto, havia um consultor de escala, não havia staff da agência. Eu era uma consultora com alguma inexperiência e eu estava a fazer a apresentação do estudo de mercado e aquilo começou a aquecer muito entre eles, de insultos, e eu não sabia lidar com aquilo e pedi calma. Disse aos clientes, vocês precisam de um advogado também que faça a mediação desta situação. Uma das partes levantou-se e bateu no vidro. Uau! Entretanto, a consultora que estava de escala, que era já mais experiente e tinha mais autoridade, porque eu tenho assim uma vozinha, assim, entrou na sala e disse, se os senhores não se acalmarem, eu chamo a polícia. Eu não me lembro dessa história. Não, mas Interessante. eu acho que te contei, porque eu Não, contava-te claro que sim. tudo, mas, Mas é, já não é das conta. situações mais, pronto, que se fica, portanto, Mas era sabes que isso voltou a acontecer recentemente. recentemente. Voltou, Credo, eu não sei se estamos aí pelo bom caminho, mas conta. Voltou a Isto faz acontecer parte. recentemente. Eu acho que nas últimas semanas houve mais uma consultora nossa nova que também teve um casal. E sim, não é, nós na altura de divórcio acho que fazemos muita diferença. Porque é fácil nos ajudarmos em várias fases de vida, mas acho que é aquele momento muito crucial onde o cliente precisa de nós e realmente só os consultores com muita maturidade ou com muita inteligência emocional e de comunicação é que conseguem levar esses casos ao bom porto, não é? Certo. Acho que tu aí notas mesmo um bom profissional. E igual houve um casal em que inclusive houve quase alguma atitude, alguma agressividade. Claro, os consultores não sabem inicialmente lidar com isso e é algo que acho que podemos aqui dar algumas guidelines até nas nossas formações iniciais. Sim, porque são situações muito inusitadas, nós não estamos preparados para... Preparar melhor Sim, os nossos consultores para lidar com esses desafios. Isto sobretudo nas partilhas e nos divórcios aquece muito, não é? Nas heranças. É informação importante e poderá ser importante para um chamado consultor do futuro, porque efetivamente sempre falamos que isto é um negócio de relações, de conexão, e ao mesmo tempo fala-se que as relações estão a ficar um pouco deterioradas ou é mais difícil de engajar, e estamos aqui a falar do engajamento comercial ou engajamento de consultor-cliente. O que é que tu achas, Joana? Eu creio que tudo está mais extremado. Ok. Às vezes, e por coincidência ou não, numa semana ou 2 eu tive diversos casos de pessoas que estão em processos de divórcio e nós temos que ter a inteligência
de conseguir ouvir a outra pessoa e tentar ajudá-los a montar uma estratégia, porque para nós próprios consultores é muito complicado quando alguém chega e não sabe se quer vender, não sabe se quer arrendar, não sabe se quer... Ou seja, é tudo tão confuso que depois no nosso próprio negócio tu não consegues orientar-te e no fundo não consegues organizar os teus blocos de tempo, porque corres um sério risco de te perder e perderes tempo. E mais do que nunca eu acho que nós temos que ter a capacidade de saber ouvir, o máximo sigilo possível, ou seja, conseguir gerir essa informação, porque muitas vezes depois vais estar confrontado com ambas as partes e acho que o pior que nos pode acontecer é nós tomarmos posição por uma delas. Desafio, não é? Sim, é um grande desafio. Porque tu tens que ser frio e ter a tal inteligência emocional suficiente para te Sim. conseguires posicionar como um elemento neutro, que é o pior que nos pode acontecer, não é? Sim. É tu não... Sermos a Suíça. É. Isso faz-me lembrar efetivamente algumas coisas que foram ditas por vários convidados nossos, que efetivamente a técnica que nós passamos enquanto agência, a formação técnica sobre investimentos, rentabilidades, e tu és uma estudiosa de mercado, mas houve um convidado que falou em power skills, não é? Que está muito ligado efetivamente também à capacidade depois de gerir as expectativas dos clientes e estas situações que podem gerar conflito. Eu creio que isso as tais power skills vão ser mais do que nunca, vai ser mais do que nunca aquilo que nós vamos ter que trabalhar muito. O mercado agora está completamente desregulado no sentido de estar muito confuso. E nós temos que ter a capacidade também de conseguir orientar as pessoas e tentar acalmá-las, tentar fazer com que elas não cometam alguns erros ou potenciais erros. Nós não temos bolas de cristal. Certo. Mas o caso muito concreto de como as coisas estão, os casais mais novos que não conseguem ter acesso à habitação, estão a tomar decisões por impulso, nós temos que os preparar e temos que lhes dizer assim, olha, tem que estar preparado para, como nós estamos a trabalhar determinado segmento, tem que estar preparado para ter uma concorrência para uma casa de 20, 30 visitas no mesmo dia e se calhar 20 propostas. E nós se calhar não somos os clientes melhor posicionados. Então, para eles é muito complicado, porque eles não conseguem, eles encontram a casa dos sonhos, mas não conseguem concretizar única e exclusivamente porque não têm as condições financeiras para. Mas não achas aqui, Joana, que é precisamente o teu trabalho que torna-se mais crítico, porque tu consegues ser aquele centro de confiança, não é? Aquele pilar Sim. que os clientes têm, para os levar navegar nesse processo que ele hoje é muito Sim. mais complexo do que aquele processo básico de comprar a casa, não é? Que se tem ideia que é e que não é na realidade pois, hoje em dia. a experiência que eu cheguei a um ponto em que eu tive que ser um bocadinho mais dura e mais fria e explicar isto tal e qual é. Ou seja, eu não vou partir para uma negociação numa posição mais confortável, não é? Ou seja, eu tive que dizer, olha, estejam emocionalmente preparados porque isto pode acontecer e nós não estamos na melhor posição. Estamos a falar, por exemplo, vou dar agora um exemplo, não quero Sim. concretizar, mas os financiamentos com a garantia pública a 100%. Isto na mente das pessoas cria-lhes uma expectativa, porque é a única ferramenta que têm para conseguir comprar uma casa e para conseguirem comprar a casa para poderem ter filhos, por exemplo. Só que nós estamos a par, estamos a competir, digamos assim, com clientes que têm capital próprio. Então, nós à partida não vamos conseguir. E aquilo que eu faço com esses clientes é prepará-los e dizer-lhes, atenção, o processo está assim, é isto que está a acontecer. E mais do que nunca, termos a capacidade de não ter medo de mostrar a realidade. E não sempre ser proprietário é uma boa ideia. Pois, e eu às vezes chego ao cúmulo de todos os dias de dizer, olha, já estão 20 visitas marcadas, já estão 25 visitas agendadas. E os clientes agradecem e percebem melhor quando a resposta vem negativa.
Sim. e gerem melhor essa informação. Desculpa, Rita, Sim. tu já estás aqui quase a preparar um buffer, não é? Uma almofada para os proteger antes da queda, para eles quando batem com a Sim. realidade, não é? Para esse impacto dessa notícia que não é boa a ser Sim. menor. Acho Sim. que fazes muito bem. Aliás, tu, Joana, Colton, desde sempre, em algumas reuniões mais fulcrais da equipa e ao longo dos anos, tu insistes muito na mensagem em que, lá está, na tal filosofia relacional e de manter relações duradouras com os nossos clientes e com os nossos consultores, tu falas que muitas vezes que às vezes a melhor solução para um cliente pode não ser vender. Pode não Ou ser seja, vender, pode e um ser e não consultor, comprar. Não é? aparece-lhe um cliente à frente que quer vender o seu apartamento e o consultor tem que conhecer o cliente e tem que ver e dizer-lhe, na sua perspectiva de especialista, qual é a melhor opção. E se não for vender, vai perder uma comissão, vamos ser... Não vai ganhar. Não vai ganhar, exato, não vai ganhar, obrigada, Joana, e a função de ajudar vai dar muitos mais frutos a médio e longo prazo do que efetivamente correr atrás daquele negócio. Rita, eu acho que das frases mais poderosas que para mim existem nesse negócio, é onde eu sinto que eu me mais libertei a partir do momento em que recebi esta frase e a melhorei, aprimorei ao longo dos anos, é aquela frase que o meu trabalho é ajudar-vos, quando falamos para um cliente, ajudar-vos a tomar a melhor decisão. Isso. Que pode ser comprar ou não comprar ou arrendar. Ou para um proprietário pode ser vender ou não vender, ok? Eu vou avaliar o apartamento e depois vamos sentar e vamos perceber qual é mesmo o melhor cenário, e pode neste momento o melhor cenário não ser colocar o imóvel à venda. Certo, E certo. eu acredito que a partir do momento em que eu comecei a utilizar esta frase e passá-la para a equipa e tornar isso a nossa filosofia de trabalho, isto põe o cliente à vontade. E a nós também coloca numa posição, porque eu digo esta frase porque eu genuinamente acredito. Isso não é uma coisa que eu digo só porque digo, não. Eu acredito, cada caso de uma compra ou de venda, cada cliente que chega a falar connosco, para mim é um caso que nós temos que avaliar e perceber aquilo que é melhor. Claro que no fim quem decide é o cliente, ele pode mesmo, se nós acharmos que não deve comprar, na mesma pode comprar, pode Claro. vender quando nós achamos que não deve vender, está tudo certo, não é? Obviamente, mas nós estamos aqui apenas a ajudar a tomar a melhor decisão. Permite-nos realmente ajudar as pessoas, e no episódio com o José Carlos vocês falaram muito também sobre esse conceito, Sim. não é? De ajudar aos outros, que é um propósito muito, muito importante na vida, e por outro lado também colocar a pessoa, o nosso cliente à vontade, que nós estamos aqui de boa fé, não estamos apenas a olhar para a comissão. Isso, criar a relação e a conexão. É. Muito bem. Agora queria que tu me falasses, Joana, porque está sempre a acontecer muita coisa e vamos falar um bocadinho sobre oportunidades, encontros e sinais. Tu estiveste recentemente com a Deborah Beagle, vais explicar quem é ela, ou seja, aproveitaste aqui uma oportunidade em que ela passou por Portugal, fizeste 300 km para ir almoçar com uma pessoa incrível do mundo Remax. Diz-nos o que tu podes dizer, obviamente nesta fase, o que é que trouxeste de lá, que conceitos novos é que podes aqui desvendar? Eu acho que a Débora é, para quem não sabe, não é, que ela é uma pessoa bastante conhecida no universo da mediação imobiliária nos Estados Unidos, porque ela é vice-presidente da CRS, que é uma das associações mais relevantes dos consultores imobiliários, mas também é broker da agência Remax número 1 globalmente, que é uma agência com uma equipa de cerca de 160 pessoas, uma agência que abriu em 2015, nós abrimos em 2011, não é? E eu consigo me rever um bocadinho no modelo de negócio que eles utilizaram na Remax Advantage em Nashville, e eu revejo muito os sistemas e processos e a base de negócio como nos a criamos na Remax Pro. Eu conheci a Débora em 2018 num painel em Las Vegas, fomos ambas as palestrantes e foi muito giro agora reconectar com ela, passando esses anos todos.
e perceber que ela em 2018 estava sentada comigo no palco em Las Vegas, estava com 51 anos e a agência ainda nem sequer tinha feito o break-even, mas ela era uma promessa grande. E hoje eu vejo que em 7 anos, esta mulher que esteve comigo, partilhamos o mesmo palco, tornou-se a broker número 1 do mundo, vice-presidente da CRS. Foi inspirador para ti. A vida dela deu uma volta muito, muito grande e para mim, sim, é um sinal que realmente... que acho que esses momentos de falta de inspiração e de motivação são 20 anos desta carreira, não é natural que aconteçam. Eu penso de vez em quando, será que eu já fiz tudo na Remax? Sim, eu acho, pessoalmente, e estamos juntas há 10 anos, a Pro tem 14, vai fazer 14. E efetivamente tu tens um radar para estas oportunidades que surgem, para estares constantemente a contactar e a fazer networking com pessoas a quem tu podes ir beber conceitos, inovações. E isso é importante, se calhar aqui para esta nossa última sessão, perceber se tens aqui algum caminho que vai melhorar, ou que tu pretendas que melhore o nosso serviço para o consultor imobiliário. O nosso serviço para o consultor e para os clientes. E para os clientes, claro. E sim, o resultado da reunião com a Débora são coisas muito práticas. Algumas novidades que na próxima semana temos reuniões com algumas empresas dos Estados Unidos na área de inteligência artificial, por isso tudo aquilo que se fala, mas sim, coisas já muito práticas e que vão realmente determinar muito o crescimento da carreira dos nossos consultores. Eu acho que podem ser mesmo aquelas alterações-chave que para aqueles que passarem a utilizar, que nós sabemos que nunca são todos e está tudo bem, mas quem vai utilizar vai sentir uma diferença gigante no seu negócio quantificativa e vai ter uma melhoria e vai ter um apoio e vai estar na vanguarda, na realidade, da nossa atividade. Isso é uma das coisas. E outra é isso, é uma mentoria, é um caminho, é um guião, uma motivação, uma inspiração para fazer mais, para fazer melhor, é aprendizagem, porque na realidade, para quem é broker, o mercado imobiliário não oferece assim tanta formação, é assim tanta mentoria, não é? E mesmo nós que temos acesso às melhores ferramentas do mundo, há momentos em que eu sinto que parece que quase esgota essa fonte inspiracional e temos que viajar muitas vezes para os Estados Unidos, para o Canadá, etc. e buscar esse conhecimento. Então, quando uma pessoa dessas com tanto conhecimento vem ainda por cima para o mesmo país onde nós estamos, 300 km não é nada. Tu levantas-te, compras o bilhete e eu vais levanto-me, eu até fui de comboio, não é o meu forte, e mais engraçado é que o site dos comboios estava a crashar constantemente, eu não consegui comprar bilhetes. Sentias que o universo estava a colocar-te desafios. Fui posta à prova, mas realmente é quando tu sentes maior resistência em alguma coisa, em que tu sabes que estás aí, é que eu sei que vem uma grande mudança e alteração. É quando nós sentimos mais oposição, porque a mudança é assustadora. Joana Fraguito, eu digo muitas vezes em algumas reuniões e em alguns encontros com consultores, reitero um pouquinho esta mensagem da Joana Colton, que efetivamente nós estamos num hub, numa agência que tenta estar sempre a antecipar tendências, precisamente porque estamos muito em constante comunicação e atenção a mercados maduros, a mercados onde o setor é mais regulamentado, é mais disciplinado, é mais maduro na sua própria inteligência emocional. Tu sentes isso, reforças esta ideia? Eu reforço. Tens algum caminho também que queiras? Eu reforço e subscrevo. Portanto, era mau se ela agora dissesse que não era. E não foi ensaiado. Não foi ensaiado, porque eu tenho N exemplos concretos, N exemplos concretos disso mesmo, não é? Eu sempre disse que, para mim, tu, Joana, és uma visionária, porque sabes posicionar, porque és a alma e és, no fundo, a cientista deste nosso negócio, não é? Na conversa com
com José Carlos falava-se em intraempreendedorismo. Exato. E o que distingue efetivamente a Pro, e isto toda a gente sabe que quem está neste mercado, e se tu és top producer, tens quase todos os dias, agora também estou a exagerar, mas todas as semanas tens um contacto de outras agências. E eu sempre que falo com outros colegas, quer da minha marca, quer fora da marca, ou com diretores comerciais, ou o que seja, eu digo, para mim não faz sentido abandonar um modelo de intraempreendedorismo, um modelo em que nós estamos sempre a antever aquilo que vai acontecer, e é isso que eu transmito aos meus clientes. Foi a pandemia, eu entro antes, abraço este projeto antes da pandemia, e nós na pandemia estávamos a fazer projeções com base naquilo que estava a acontecer nos Estados Unidos, e é publicamente conhecido, é do conhecimento público, quando eu digo público do imobiliário, da nossa bolha, que tu tens relação privilegiada com determinados atores e com determinados players dos Estados Unidos. Não é à toa que tu pensas em 2021, se a memória não me falha, de fazeres, pelo menos desde essa altura, equipas de pensadores com consultores em setembro com o Tom Ferry, ou seja, as coisas são preparadas, os anos seguintes são preparados no ano anterior em setembro, não é? Verdade. Portanto, é isto que é a minha realidade. Eu não consigo compreender como é que outras agências, quer dizer, eu consigo entender e sei porquê, mas não consigo perceber O porque é negócio que faz os outros... de várias maneiras. Não, é uma verdade. Eu falo por aquilo que é a minha realidade e pelo tipo de consultores e pelo perfil de consultores que nós temos dentro da nossa agência, não é? Eu acho que nós temos de estar sempre um bocadinho numa ótica de antevisão do que vai acontecer. Sim. Há pouco disse no início que tu eras uma estudiosa do mercado, tu trabalhas com factos, nessa sim. parte és bastante racional, e também acompanhas muito os pequenos mercados do Grande Porto. O mercado está sempre a mudar. Também convém referir que a tua formação é em engenharia civil e tu fizeste uma tese sobre habitação. É verdade. E há aqui uma grande confusão, na minha opinião, que tentamos desmistificar isso um pouco até na última reunião ou na anterior, que é, fala-se muito em crise de habitação, mas a comunicação social espeta-lhe o título de crise no imobiliário. Como é que tu vês isto? Como é que tu vês a mudança do mercado imobiliário que está conectado efetivamente com desafios na habitação? Nós temos sempre que ver tudo numa lógica macro e depois temos que ir vendo os ditos nichos, etc. Não é? Eu acho que nós devemos preocupar-nos quando tivermos um efeito rolo compressor desde o Algarve até ao Minho. Não é? Isso é uma verdadeira crise. Tudo o resto são desregulações, e desregulações que já existem pelo menos desde 2009, que foi quando eu escrevi determinada escrevi um documento, vou-lhe chamar assim, porque tese é sempre um bocadinho complicado, mas na área da minha formação ou especialização, e a verdade é que as questões que eu coloquei em 2009 continuam a ser atuais, e isto porque o mercado continua desregulado e nós continuamos nós, quando eu digo nós, falo até no fundo em Portugal, não é? Portugal continua a ver as coisas como a crise do imobiliário. Isso. O imobiliário não tem crise, porque se tivesse crise nós já tínhamos desaparecido. Não é? E nós estamos em franco crescimento. Exatamente. O que existe é uma desregulação e uma falta de proatividade efetiva nas políticas públicas e na forma como nós desenhamos as cidades e como pensamos as cidades, não é? E isso era outro tema para um podcast. Sim. É como é que a cidade está a ser pensada. Podemos guardá-la para a temporada 2, Sim. mas como é que tu vês estas mudanças de mercado atuais? Quais são as repercussões mais imediatas que tu vês? Para além do stress que estão a causar nas pessoas, pode ser o stress que vai quase certeza existir no nosso meio, não é? Na área quer seja nas agências,
indiretamente, naturalmente. E mesmo até nos consultores, porque de repente tu vês-te confrontado com eu não sei lidar com esta mudança repentina, e agora vem um bocadinho aquilo que nós estávamos a falar há bocado, com as strong skills. Tu tens de ter a capacidade de te guiares do que é eu quero só fazer negócio, e tens de começar se calhar a seres um bocadinho mentor e seres aquela muleta do cliente, e tens que o organizar. Tens que te saber organizar, e quando eu digo organizar é quase até em termos emocionais, porque acho que vamos passar aqui por uma fase, não, mas é mesmo verdade, sim. numa fase de vais trabalhar por picos. Não é à toa, se calhar, que neste preciso momento estamos no segundo semestre, vamos entrar daqui a bocadinho no segundo semestre do ano, e o que nós vamos ver é os ditos top producers, se calhar não. Isto são conversas de bastidores. Eu não estou a faturar como era expectável, ou eu não estou a conseguir angariar como era expectável. Porquê? Porque o mercado está muito mais agressivo, já começas a ter algumas questões ou algumas atuações com uma falta de ética se calhar maior, percebes? Já se começa a assistir a isto, e tu tens de ter a capacidade de respirar fundo, e aí eu acho que as agências, os brokers, os diretores comerciais vão ter que ter agências, ou pergunto-te a ti diretamente enquanto diretora da Remax Pro, o que é que nós podemos fazer por ti? Nem é só por mim, eu acho que nós temos... E por todos. Por todos, é transmitir que, atenção, que nós vamos poder, eventualmente podemos vir a passar por uma situação de stress, e quando eu digo stress é não termos a faturação que gostaríamos de ter, por exemplo, ou que já estávamos habituados a ter, mas está tudo bem, porque as coisas são assim. O imobiliário está garantida, não é? Nós sabemos que ela vai ter que acontecer. Sim, isso, ou seja, aqui a nossa capacidade é, no fundo, não com a gravidade que foi, mas exatamente a mesma posição que vocês, enquanto diretoras, tiveram numa Covid, que foi de uma extrema frieza. Vocês... eu lembro perfeitamente, nunca pararam. Nós todas as semanas tínhamos formações, nós todas as semanas tínhamos forma de... eu lembro-me, a partir de abril eu nunca mais fiquei em casa, não é? E muito por causa das ferramentas que vocês nos deram. Sim. Porque, sejamos francos, com as políticas públicas que nós temos neste momento, o que é que vai acontecer ao mercado? O mercado, se nós vamos continuar a alimentar o lado da procura e não temos oferta. Portanto, nós próprios, nós, enquanto agentes, etc., vamos ter que nos adaptar, não é? Porque as casas podem parecer infinitas, mas elas não são, não é? Sim, mas Joana, já passaste por vários ciclos, portanto aqui a palavra-chave é adaptação, e o consultor e a agência apenas tem que ser inteligente e perceber por que caminho deve seguir em determinada situação, em determinado ciclo. Sim, sabes que eu compreendo que para quem não passou por essas grandes oscilações do mercado, fique mais comum. E esse receio existe. Atenção, eu também de vez em quando acordo de manhã, acordo no meio da noite a pensar isso queria começar outra crise imobiliária. E lembro-me de 2008 e assim... Depois nós abrimos a agência em outubro de 2011. Ou seja, tu em 2008, ao mesmo tempo que tinhas medo, estavas desafiada eu em 2008, dar um salto quântico. Mas por isso é que a Joana é visionária. Eu comecei a trabalhar na Remax Portugal a vender franquias uma semana depois da falência de Lehman Brothers. Ou seja, o meu colega, o antigo diretor da expansão da Remax Portugal na altura, eu perguntei como é que se faz, Nuno? E ele disse: estás sentada aqui na secretária e chegam as chamadas e tu depois escolhes as melhores pessoas para uma posição de franquia. Eu nunca recebi uma chamada em 3 anos que trabalhei, nunca tive uma interessada, e mesmo assim consegui ter o prémio de top melhor do mundo, não é? Em Las Vegas em 2011 pela expansão feita em Portugal no ano anterior. Ou seja... Foi muito duro. Depois, em 2011, abrir a agência, e lembro-me que durante o primeiro ano só chegava proprietário, e nós falávamos: se vier um comprador, nós vamos abrir um tapete vermelho, não é? Vocês já imaginaram a porta da agência cheia de proprietários, eles a fazer fila, e nós mais Joana, já imaginaram? Há 5 anos que andam a dizer que isto vai acontecer, mas não acontece. Em 2018 nós já dizíamos isso, sabes, que o
Summit de Tom Ferry em agosto de 2018, acho que foi aí que nós fomos, 19. tiveste comigo. Eu estive contigo em 2019. Em 2019. Então, eu acho que foi nesse ano, ou no ano anterior, em que o Tom já falou, já estava a nos preparar para uma grande crise. E eu passei muito tempo a preparar a equipa para uma grande crise. E eu, neste momento, não vou estar a preparar a equipa para uma grande crise. Eu estou preparada para ir para frente. O mercado realmente, ele traz-nos desafios muito diferentes e a própria a situação política neste país traz-nos desafios muito diferentes. É difícil de prever, por isso eu já neste momento não vou fazer futurologia. Agora, eu continuo convicta que eu estou no melhor sítio do mundo. O mar, o rio, ninguém me vai tirar. O Portugal, como país, como uma oportunidade gigante para as pessoas que vêm de fora, como um centro cultural tremendo, como um país incrível, não é? Riquíssimo com a sua beleza, e ao mesmo tempo a segurança também dessas políticas que nós criticamos, mas para fora, num país como o nosso, longe de todas as guerras, pronto, o apagão é a única coisa que nos atingiu e foi dramático, não é? Nós somos um país muito privilegiado, um passaporte muito poderoso e isto nenhuma crise neste momento vai retirar a Portugal. E reforçar que o próprio Porto está-se a tornar num Sim. polo Porto e norte de Portugal. Porto e norte de Sim, Portugal. norte de Tem Portugal. aqui neste Sim, momento sim. uma ascensão de algumas cidades e zonas que os nossos clientes estrangeiros procuram, né? Que é muito interessante, porque realmente o valor muitas vezes para comprar no Porto já é muito alto, para quem vem de fora já não é tão competitivo, mas temos outras cidades à nossa volta que se tornam muito interessantes e que têm possibilidade de vir a crescer e de manter um negócio dinâmico para os nossos consultores. Sem dúvida, até porque há muitas dinâmicas sociais a acontecer. Eu gostava de dizer aqui uma coisa, que estávamos a falar efetivamente deste fenómeno da habitação e há uns tempos o Deutsche Bank emitiu um relatório que foi apresentado também numa das nossas reuniões e, no fundo, para as pessoas que nos ouvem compreender, este é um fenómeno europeu. Não é um fenómeno que nos atinge só a nós. É um fenómeno que percorre todo o continente europeu, porque, lá está, é um continente, é o velho continente, não é um continente velho, é o velho continente que sofre de falta de habitação nova, habitação suportável para determinado segmento e muita procura e pouca oferta. Neste mercado assim tão dinâmico, e tu falavas-me de casos em que dizias aos clientes, olha, este imóvel já tem 20 visitas, e fazias essa gestão emocional, e que tu que fazes muitas visitas e estás em constante comunicação com outros colegas, quer da agência, quer fora da agência, como é que tu estás a ver agora o consultor? Ou seja, o mercado dinâmico, caricaturando um bocadinho, é atender o telefone e fechar negócio. É quase isso. Às vezes eu ouço o desespero Mas um consultor tem que ficar a dormir na forma só à espera que o telefone toque? Não, claro que não. Eu acho que agora os desafios são outros. Eu às vezes falo com colegas que me dizem, Joana, eu estou aqui aflito porque eu não sei como é que eu vou gerir isto. O que é que tu fazias? Que é, de repente, tens 100 contactos e tens colegas em que gostas e confias, porque o consultor do futuro, em primeiro lugar, tem que ser um consultor que não seja egocêntrico, no sentido de tem que ser solidário com o outro colega. É um colaborativo, exato. Pronto, na nossa gíria não pode estar só concentrado em fazer plenos, ele tem que estar concentrado na melhor forma de fazer um negócio. Para o cliente. Portanto, é sempre o centro da nossa vida tem que ser o cliente. E cada vez mais o consultor atual tem que conseguir transmitir esta seriedade profissional, não é? Porque ainda é triste tu teres que estar a explicar ao outro lado, dizer, como nos tratam, né? Colega, olha, é que eu não consigo mesmo, eu não tenho mesmo vaga para receber, eu não estou a fazer por mal, olha, até nem são clientes meus. Há esta necessidade constante de justificação. Mas cada vez mais eu acho que nós vamos ficar no mercado aqueles consultores que vão ser os mais íntegros, não é?
os consultores que gostam efetivamente dos seus clientes e que querem o melhor para os clientes. Portanto, o consultor do futuro é aquele consultor que melhor se vai relacionar com os outros players, nomeadamente com os outros colegas, que eu acho que este é o fundamental. Sem me querer estar sempre a repetir, o meu primeiro cliente é o meu colega, porque aliás, porque ele até vai trazer os clientes altamente qualificados. Tu tens uma visão holística, que é uma visão certa de crescimento do negócio imobiliário. Sim, não é? a médio e longo prazo, claro. Ele tem que crescer através das parcerias, né? Quem quer atuar sozinho no mercado não vai a lado nenhum. Joana, eu tenho plena consciência que eu trabalho muito com compradores, como vocês sabem, não é? E gosto imenso de trabalhar esse nicho. E eu tenho plena consciência que eu, muitas das vezes, amanhã vou fazer uma visita, vou ser a primeira de visita de um imóvel abaixo de 200 mil euros. Uau. Porquê? Porque eu sempre respeitei os meus colegas e os meus colegas sempre me respeitaram. Portanto, há aqui Tu acreditas que isto é também uma hoje em questão de dia, reputação. a tua integridade e a posição que tens no mercado também te abre as portas, não é? Muitas A vezes. reputação é muito importante, E efetivamente. é uma excelente forma de fechar essa temporada. É verdade, mas fechamos esta temporada com reputação. Esta é uma Achas bem? carreira incrível para quem pensa efetivamente ter uma mudança transformacional e agarrar algo apaixonante. Mas faltam os nossos mitos. Ou seja, falamos aqui ao longo dos episódios em vários mitos imobiliários e eu lancei-vos o desafio de trazerem 2 mitos. Quem quer começar? Começa, João. Posso começar? É aquele clássico que às vezes não sabemos gerir muito bem, não é? Coitadinha, está aqui porque não teve mais nada para fazer, não foi? Foi despedida. Não, é um mito completo. Assim, Mais do que é verdade, um bocadinho no meu caso. Agora, atualmente, Mas eu acho atualmente que já não é. Eu acho que é mesmo por uma questão de visão estratégica de nós temos uma base, não é? Viemos de determinados sítios e depois adaptá-los ao mercado imobiliário. E tu assistes hoje a uma tendência muito interessante que é crescente aquele grupo de jovens que começam a vir trabalhar connosco Por opção. por opção, porque muitas vezes venho- nem vão à universidade, eles saem do ensino e vêm e somos uma opção. Em vez de irem para a universidade, vêm trabalhar connosco na Remax. Isto assiste-se em todas as agências, transversal. E também as pessoas que saem da universidade e vão certinhas, direitinhas ter connosco, porque sabem que isto é uma oportunidade onde eles conseguem realmente gerar um património para começar a sua vida muito superior do que quando tiverem qualquer tipo de carreira por conta da outra. É verdade. É um negócio próprio que eu abro aqui sem um grande investimento. Não existe uma outra carreira. Para, É isto isso. tu começas a trabalhar sempre na mesma base, não é? A mediar negócios, etc. Mas de repente podes construir uma micro, que pode ser macroempresa com outro tipo de serviços. Sim. Dentro da área do imobiliário. E há uns tempos eu dava também uma aula livre a uma turma do mestrado de gestão de organizações em que me colocaram mesmo essa questão, que este mercado era visto como uma última tentativa, e eu coloquei-lhes na cabeça essa situação de montar um negócio e, inclusivamente, na idade tenra em que estavam, de eles próprios passarem esse ciclo de consultoria imobiliária e passarem a ser grandes investidores imobiliários. E não só, por exemplo, tudo o que está à nossa volta. Imagina que tens amigos da faculdade, acabam a faculdade, tens alguém do marketing, tens alguém da gestão, tens alguém da economia, da arquitetura, etc. Tu consegues facilmente, com os amigos, criar ali uma empresa. Claro que sim, é verdade. E em vez de ires contratar fora, não é? É só inteligente. É só inteligente juntar essas sinergias. É verdade. Então, se já tiveres uma base em casa que te permita lançar, não é? É perfeito. E o teu mito, Joana? Eu tenho um mito que vocês ainda não abordei. Abordei isso numa conversa contigo, que é um bocado de controvérsia. Existe aquela ideia que os brokers consideram que os consultores que saíram das agências ao longo dos anos e criaram as suas próprias empresas, que se aproveitaram, que os brokers contribuíram muito para a vida dos consultores e que há muita ingratidão no negócio imobiliário para com os brokers que ajudam os consultores saem e não dizem nada e os brokers, coitados,
engraçadinhos. Bem, eu acho que é o nosso trabalho fazer crescer as pessoas. Sim. Faz parte, alguns querem crescer connosco, outros Sim. abrem-se a outros caminhos, mas é a nossa obrigação. Eu não estou a fazer mais nada a não ser a minha obrigação fazer crescer o teu negócio. Mas e se tu isso- amanhã vais decidir não estar aqui, eu fiz o meu melhor, eu estou de Joana, consciência mas tranquila. isso é porque tu és uma visionária e não és aquela gestora típica portuguesa dos anos Mas 90. esse é um mito que tem que ser, que eu trago agora para aqui, para que ele possa, para que essa semente possa começar também a dar aqui, Sim, a arrebentar claro. um bocadinho Boa, nas boa. cabeças dos nossos colegas Sim, e dos sim. nossos Eu parceiros. voto a favor. Obviamente que enquanto eu estive a fazer gestão de equipa direta durante alguns anos e tinha algumas dores depois do investimento. E vou falar, no meu caso, do investimento de tempo, de dedicação, ver algum consultor que eu sentia que estava naquele ponto de sair por, vamos dizer, por comissão, ok? Pois. Custava-me, Mas também havia aqueles casos em que... Será que foi por comissão? Acho que eu aí questiono muito. Ou seja, Eu muitas vezes acho que a comissão é uma desculpa para uma falha na liderança ou alguma falha na empresa. E a pessoa isso. justifica que foi Mas comissão. eu Mas quem achava- falhou foi a organização. eu achava que era uma falha na organização, mas depois quando percebi, também percebi que há pessoas que também não pertencem à nossa cultura Exatamente. organizacional. E nós também não podemos não Portanto, pertencer há a erros essa de cultura. casting também, não é? E é a vida a acontecer. E essa questão que tu dizes, nós temos é que sentir orgulho, é importante, não é? Porque quando estamos a trabalhar diariamente, não é uma ingratidão, mas é o investimento É lógico demos. que é frustrante. Agora, as relações mantêm-se e nós vemos isso diariamente. As relações mantêm-se, temos ex-consultores nossos a visitarem-nos quando vão fazer as escrituras lá na Júlio eu sinto Diniz. muito orgulho quando vejo isso. dezenas de pequenas imobiliárias que Sim, de sim, alguma sim, forma sim. saíram da nossa alçada. Eu sinto Sim. muito orgulho porque eu sinto que estamos a contribuir para um mercado imobiliário mais profissional. Pronto, são spin-offs. E que demos a melhor formação do mercado. Exato, estamos a verdade. contribuir para uma profissionalização do negócio Sim, em si, sim, não é? Sim. É bom. Bom, meninas Joanas, vamos encerrar. Eu quero agradecer por esta temporada, agradecer-vos a vocês. Obrigada, nós. E agradecer-vos a vocês. E se tiverem curiosidade, as nossas redes sociais, os nossos contactos são públicos, estão espalhados, mas também vai aparecer essa informação. Obrigada, Joana. Um repto para dizeres as últimas palavras. Ora bem, As tuas. vejam os próximos episódios. Muito bem, fiquem atentos. Fiquem atentos e enviem-nos sugestões. Enviem-nos sugestões para futuros temas de podcast. E se quiserem ser autoproporem-se para serem Não tenham convidados. Um tema que seja interessante Exato. para... Sim. Joana Colton, tu como CVO, Chief Vision Officer da Remax Pro, deixa a tua mensagem. Eu queria dar parabéns a ti, Rita, porque eu acho que tu brilhas muito nesta posição de entrevistador, de host mesmo. Podemos discutir isso depois. Eu tenho muito orgulho de te ver a fazer isso, e a ti, Joana, também, porque tu falaste nesse projeto e ele já estava há tantos anos na minha cabeça, e tu conseguiste pô-lo a funcionar. Nós conseguimos, depois de uma conversa, passando uma semana já estávamos a gravar, não é? Ou seja, incentivaste, e depois o teu profissionalismo, algo que eu admiro imenso. Obrigada. E queria, sobretudo, fechar essa temporada Muito com esse bem. agradecimento e reconhecimento, Obrigada. porque ele precisa de ser feito também. Muito Obrigada a obrigada. todos que contribuíram, aos nossos Agora, convidados. como diria a os Joana fãs. Fraguito, vamos chorar? Vamos chorar. Vamos almoçar. Vamos almoçar, eu convido eu. Muito bem.